estaremos estudando a lição 2 da Revista dos Adultos, que tem o título Imagens Bíblicas da Igreja. Tema trimestre ao Corpo de Cristo, a origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. Revista comentada pelo pastor José Gonçalves, que é líder da Assembleia de Deus em Água Branca, Piauí, autor de inúmeras obras, mestre em teologia, graduado em filosofia, e membro da Comissão Apologética da CGADB. Hoje vamos falar de símbolos que representam a Igreja do Senhor. Então a gente encontra inúmeros textos bíblicos, metáforas, mostrando, glórias a Deus, a importância, mostrando o papel da Igreja. Então essas imagens bíblicas são esses símbolos que representam a Igreja, cada um com características que demonstram a importância, o papel da Igreja, o relacionamento que Deus tem com ela, que nós devemos retribuir. Glórias a Deus. O texto diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. A verdade prática, por meio de cada imagem que retrata a Igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão gloriosa ela é. Como na lição passada, que ser igreja é um privilégio, e esse privilégio nos traz responsabilidade. Não podemos ser cristãos sem fazer parte da igreja, sem fazer parte do corpo de Cristo, pois o Senhor nos salvou para pertencermos a uma igreja, porque essa igreja tem um papel, tem uma função, e o Senhor conta conosco para sermos membros desse corpo. A gente já vê só nessa fala que há esses símbolos da igreja, corpo, glórias a Deus, rebanho, como veremos aqui na própria lição, tem aqui a imagem de ovelhas no campo, ou seja, elas têm um dono, têm um pastor, glórias a Deus. Então, cada imagem dessa, cada símbolo nos traz uma característica da igreja, da qual o Senhor quer que nós sejamos parte dela. Louvado seja o nome do Senhor. O texto bíblico se encontra em Efésios 5, 25 a 32 e 1 Pedro 2, 9 e 10. Efésios 5. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta, a sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério, digo o porém, a respeito de Cristo e da igreja. 1 Pedro 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que, em outro tempo, não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Bendito é o Senhor. Os objetivos da lição são elencar as imagens que descrevem o relacionamento com Cristo, pontuar as imagens que descrevem a função da igreja e explicar as imagens da igreja como habitação de Deus. A Bíblia é repleta de imagens representando a igreja. O comentarista ele faz essa classificação. Algumas dessas imagens elas refletem esse relacionamento com Cristo, outras falam sobre a função e outras falam sobre a habitação de Deus. Então Deus está no meio do seu povo, glórias a Deus. Então veremos, a partir do primeiro tópico, essas imagens, em cada tópico veremos essas funções que as imagens representam. A introdução diz o seguinte: a Igreja de Jesus Cristo é retratada por uma série de imagens por meio das páginas do Novo Testamento. Como vimos na lição passada, a Igreja só nasce no Novo Testamento. Ela é inaugurada ali em Atos dos Apóstolos, com a descida do Espírito Santo. O Senhor forma, sua estrutura, o Senhor prepara tudo para a inauguração que ocorre ali durante a festa de Pentecostes em Jerusalém. Glórias a Deus, com a descida do Espírito Santo. E nas páginas do Novo Testamento a gente vai encontrar inúmeros símbolos, inúmeras imagens se referindo à igreja, ao povo de Deus. Cada uma delas revela um determinado aspecto da igreja de Jesus Cristo.
Assim podemos contemplar imagens ou figuras que retratam o relacionamento que descreve a função ou mostram de que forma a igreja é a habitação de Deus. Por isso, nessa lição estudaremos as principais imagens bíblicas a respeito da Igreja de Cristo, que comunicam o relacionamento, a função e a habitação dessa instituição criada por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui talvez a gente não vai conseguir estudar todas as imagens, mas o comentarista faz essa classificação e vamos tentar estudar aqui as principais. Primeiro tópico, as imagens que descrevem um relacionamento. Então algumas imagens vão mostrar esse relacionamento, né? Como veremos aqui, noiva, esposa e rebanho. São as imagens, né, que dependem ali de um compromisso e de uma responsabilidade para manter, né, essa relação. Glórias a Deus, né? Então a noiva é noiva enquanto ela é pura, enquanto ela é fiel. A esposa também, né, tem que ser fiel, tem que estar submissa. E a gente vai ver que em tudo isso há reciprocidade de Deus, né, ou de Cristo em relação à sua igreja. O Senhor cuida, o Senhor tem um amor sacrificial, o Senhor morreu por ela. Louvado seja o Senhor, vem buscá-la. Glórias a Deus. Também a forma rebanho. A ovelha, enquanto está no aprisco, ela é zelada, cuidada, né? Existe um pastor, como Davi dizia, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, são relacionamentos mútuos, né? Tanto de um lado como do outro. Nós temos que fazer a nossa parte. E a do Senhor, é claro que Ele é fiel e cumpre tudo aquilo que Ele promete. Louvado seja o nome do Senhor. Ele já tem feito, né? Ele já tem provado que nos ama muito antes de sermos crentes. Ele nos amou primeiro. Então, o primeiro subtópico é a noiva de Cristo. Sem dúvida alguma, a imagem da igreja como a noiva de Cristo é uma das mais belas da Escritura. Na verdade, a Bíblia usa tanto a figura da noiva como a da esposa para representar a igreja. Primeiramente, a igreja é descrita como uma virgem pura, segundo Coríntios 11:2, né? Na versão transformadora diz uma noiva pura, né? Convém destacar que a palavra grega paternos, traduzida em 2 Coríntios 11:2, como virgem pura, é usada em relação a uma donzela que ainda não contraiu núpcias, né? Ou uma noiva, né? É uma figura da igreja como noiva, trazendo uma ideia de castidade, pureza e fidelidade. Então, essa primeira imagem da igreja, de noiva de Cristo, requer, né, que a igreja seja pura. Então, a igreja ela tem que estar fiel, né? Tem que estar pura, aguardando o seu noivo, que é Cristo. Glórias a Deus. Tanto noiva como esposa. Interessante que no Antigo Testamento a gente vai ver que Deus sempre apresentava nessa figura para Israel, esposa, né? Mas normalmente o contexto era de uma esposa infiel, né, que deixara o Deus vivo para ir adorar os ídolos, né? Então ela era uma adúltera que ia se prostituir na idolatria, né, a ponto de, no livro de Osés, né, a gente vê ali a vida de Osés sendo usada como mensagem profética, e a sua esposa, né, era uma mulher de prostituição, ela o abandona e Deus manda ele buscar ela de volta, né? Então a gente vê todo aquele trama na vida de Osés, e Deus falando através dele, mostrando Israel está do mesmo jeito, né? E até os nomes dos filhos de Osés indicava isso, né? E a ponto de Deus dizer, não é mais minha esposa. Então, como se Deus tivesse divorciado. É claro que Deus sempre foi misericordioso e perdoava Israel. Então Israel era uma noiva ou uma esposa sempre praticando infidelidade. E Deus não quer isso da igreja. A igreja tem que estar pura, tem que estar, aleluia, fiel ao seu noivo, que é Jesus. O outro símbolo, né, é a esposa de Cristo, segundo o subtópico. Então são símbolos bem relacionados, né, esposa e noivo. Paulo retrata também de forma vívida a imagem da igreja como esposa, Efésios 5:25 e 26. Assim como é destacada a pureza da noiva, também a da esposa. A esposa tem que ser fiel. Não pode ser como Israel foi uma esposa infiel, né? Mas devemos ressaltar que esse relacionamento de Cristo com a igreja é fundamentado no amor. Cristo amou a igreja, Efésios 5:25. Não é como um relacionamento frio fundamentado apenas no dever, mas retrata um relacionamento fundamentado, sobretudo, na realidade do amor, que se entrega e se sacrifica. Então, quando Paulo vai falar sobre o casamento, ele vai usar essa simbologia em relação à igreja e o amor que Jesus tem pela igreja. Então, como diz aqui o comentarista, não é um relacionamento, né, apenas contratual, né? Não, é casado, tem que agir assim. Não, é por amor. Tanto a submissão da esposa ao marido, né, por amor, né, ela se submete porque ama, porque respeita, e o marido tem que ter um amor sacrificial, a ponto de morrer por ela. E foi o que Jesus fez.
usando esse símbolo, né, a igreja tem que ser da mesma forma. Tem que submeter a cabeça, que é Cristo. Glórias a Deus. Tem que respeitar, honrar, temer. Aleluia. Porque Jesus, ele já demonstrou seu amor para conosco, morrendo para nos salvar. Então, o Senhor já demonstrou que ele tem um amor sacrificial, como o marido tem que ter para sua esposa, e agora a esposa tem que ser fiel, tem que ser submissa, tem que fazer tudo por amor e não por obrigação. E toda essa pureza que se espera da noiva ou da esposa, a gente vê que muitas das vezes Satanás está querendo ofuscar, está querendo macular, né, a trajetória da igreja. Algumas vezes, né, a gente vê escândalo, a gente vê falsos mestres, falsos profetas, tudo para contaminar as vestes nupciais. Então, às vezes idolatrando cantor, idolatrando pastor, né, misturando política com a igreja. Isso são manchas que não pode haver. A igreja tem que estar pura, fazendo sua função, buscando as almas para Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Sem se contaminar também, distorcendo a sua doutrina, né, tentando modernizar a Bíblia ou ressignificá-la, como algumas igrejas estão fazendo. Será que essas igrejas estão fiéis a Cristo? Né? Estão aceitando de qualquer forma o pecador e até abençoando, né? Fazendo aqui uma relação indireta ou direta. O que está acontecendo na igreja católica também. É uma igreja fiel, né? Na época de Israel era a idolatria que marcava tudo isso e era a porta para os outros pecados. Mas hoje também a igreja, Satanás, ele não deixou de ser diabo. Continua investindo fortemente contra a igreja. Claro que a igreja é fiel, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, mas nós temos que nos esforçar para estar enquadrado nessa categoria de igreja fiel. Louvado seja Deus. Cristo cuida da igreja e zela por ela porque a ama. Essa imagem de relacionamento amoroso entre Cristo e sua igreja deve ser o parâmetro para o relacionamento de todos os casais cristãos, né? Então esse símbolo também serve para nos ensinar como deve ser o relacionamento conjugal. Esse amor mútuo, glórias a Deus, tanto a submissão como o sacrificial, né, tem que ser baseado neste amor. Então, quando se fala da noiva, também a gente pode falar de compromisso, né? Tem que ter um compromisso, tem que ter aliança. Inclusive, né, a noiva, no contexto da cultura judaica, já havia um contrato, né, como se ela já tivesse casada, só desmanchava o noivado com o divórcio, com a carta de repúdio, né? Então é um compromisso sério, né? Não é como hoje muitos jovens que noivam, daqui a pouco desmancham, né? É algo banal. Não. Era um compromisso sério. E a igreja já também está comprada e selada, aleluia, com o Espírito Santo. Então tem que haver também do nosso lado a parte do compromisso. A noiva fala de beleza, adornada de santidade, né? O Espírito Santo, ele adorna a igreja. Lembramos do mordomo de Abraão, né? Que vai buscar uma noiva para Isaac. E chegando lá, ele apresenteia, e a igreja também já está adornada com santidade, com o Espírito Santo. E a noiva fala de preparação para encontrar com o noivo. Tem que estar vigilante, né? Não sabe a hora que o noivo vem, tem que estar preparada. Louvado seja o nome do Senhor. E outro símbolo que fala sobre o relacionamento é o terceiro subtópico, que é rebanho de Deus. Quando reuniu os presbíteros na cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo os exortou, Atos 20, 28. Aqui a igreja é retratada como um rebanho de Deus, né? O próprio Jesus falou para Pedro, né? Apacenta as minhas ovelhas, né? Os meus cordeirinhos. É uma metáfora que ilustra a relação existente entre a ovelha e o pastor. O pastor tomando conta das ovelhas, mas o rebanho pertence a Cristo, né? A igreja não pertence ao pastor, Deus que dá pastores à igreja, né? Ou seja, alguém para cuidar da igreja. Paulo deixa claro que esse rebanho custou um alto preço, o sangue de Jesus Cristo, né? Então ele é o dono, ele que pagou. Tendo em mente essa imagem, o apóstolo Pedro também põe isso em evidência, 1 Pedro 5, 2 e 3. As palavras de Pedro devem servir de parâmetros para todo pastor que cuida do rebanho, né, de Deus, né? Não com própria ganância, nem compreensão. Então tem que cuidar das ovelhas, sofrendo e chorando, né? Mas vai ter que dar conta um dia diante de Deus. Na verdade, ele mostra que o pastor não pode fazer no seu trato com a igreja, pois ele deve ser um modelo para o rebanho de Deus, né? Então, Pedro vai dizer o que não pode fazer. Como o pastor não deve tratar o rebanho, porque ele tem que ser um modelo para o rebanho. Ele também faz parte do rebanho, no sentido espiritual, né? Pois todos nós temos um sumo pastor que é Cristo, louvado seja Deus. E o segundo tópico vai falar sobre as imagens que descrevem a função da igreja.
Primeiro subtópico: geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido, conforme o nosso texto áureo, né? Assim como havia um povo de Deus debaixo do antigo pacto, Êxodo 19, 5, 6, Isaías 43, 3, da mesma forma Deus possui um povo debaixo do novo pacto, 1 Pedro 2, 9. Como já estudamos, né? A igreja é o povo de Deus em evidência. Ela que está representando a Deus, ensinando a respeito de Cristo, sendo coluna e firmeza da verdade, glórias a Deus, sendo sal e luz do mundo, né? Então, nós que estamos tendo essa responsabilidade atualmente. Os ramos originais foram cortados e nós fomos enxertados. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem ainda promessa para Israel, mas hoje é com a igreja que o Senhor conta. E precisamos estar cumprindo, né, toda a responsabilidade que requer o privilégio que é ser geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Letra A, geração eleita. A palavra grega genos, traduzida aqui como geração, também possui o sentido de raça. O Novo Testamento mostra que em Cristo, tanto judeus quanto gentios fazem parte de uma só geração ou raça, por causa do que eles têm em comum. Não há distinção de raça, cor, sexo ou status social. Em Cristo, todos formam a geração eleita, né? A gente viu que na lição passada que o povo de Deus era étnico, né? Ou seja, era o povo de Israel. Mas hoje não. É formado de toda raça, tribo, nação, língua, desde que esteja nessa mesma geração. Qual? Em Cristo, né? O judeu que quiser fazer parte da igreja, se ele aceitar a Cristo, ele é a igreja. Passa a ser povo de Deus da atualidade. O genos que hoje nos une, né? Não é, aleluia, a nacionalidade, não é o DNA, mas é Cristo, né? Então todos formam um povo só se estiver em Cristo Jesus. Se aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, faz parte dessa nova geração eleita. E quando fala em eleição, a gente vê que é uma eleição coletiva, não é individual, né? Não é que nós somos eleitos individualmente, mas nós fazemos parte de um povo que é eleito da igreja. Quando fazemos parte dela, aleluia, temos as promessas que foram preparadas para nós desde a fundação do mundo. Glórias a Deus. Isso também implica na nossa responsabilidade de apresentar a Deus ao mundo. Sacerdócio real. Letra B. Em sua primeira carta, o apóstolo Pedro descreve os crentes que formam a Igreja de Cristo como os que exercem um sacerdócio real. 1 Pedro 2,9. Essa imagem vem do antigo sistema sacerdotal levítico. Na antiga aliança, Deus escolheu uma família, a de Arão, para oficiar como sacerdotes. Da mesma forma, ele fez na nova aliança. Contudo, há uma diferença fundamental entre o sacerdócio exercido debaixo da antiga aliança e aquele exercido na nova aliança. Ali, essa função era reservada apenas para uma tribo, a de Levi. Dessa forma, a família escolhida para essa missão foi a de Arão. Por outro lado, debaixo da nova aliança, todo cristão é um sacerdote. Esse princípio, né, foi defendido, essa verdade bíblica, aleluia, a partir da reforma, né? Pois entendemos que todos nós fazemos parte desse sacerdócio real. Glórias a Deus. Mas esse sacerdote não é mais um mediador. Só temos um mediador entre Deus e o homem, que é Cristo. Então, nem o padre é um sacerdote, nem o pastor é um sacerdote. O sacerdócio real é todos aqueles santos salvos que creem no Senhor Jesus Cristo e estão chegando até o trono da graça, aleluia, apresentando as pessoas, intercedendo pelas pessoas, né? Então isso é o aspecto desse sacerdote hoje, e não aquele que fazia mediação, né? Representava o povo diante de Deus, e só ele podia fazer isso. Não, hoje todos nascidos de novo fazem parte do sacerdócio real. Agora todo cristão tem o privilégio de queimar o incenso, isso é de exercer um ministério de oração e intercessão diante de Deus. Salmo 14, 1 e 2. Então, um princípio defendido depois da reforma, pois havia sido distorcido durante o período ali da Igreja Católica, que imitava, né, o sacerdote do Antigo Testamento. Só que a gente está na Nova Aliança. A Igreja não é igual ao Antigo Testamento, não precisa ter aquela vestimenta diferenciando, né, o sacerdote para que ele seja o único mediador ali, né? Inclusive ele que vai receber a confissão dos pecados e vai aplicar a prescrição ali para perdoar, né? Não. Todos nós podemos comparecer diante do trono da graça e interceder uns pelos outros, orando uns pelos outros, como a Bíblia nos orienta, e a nossa oração é cheiro suave. Aleluia. Nós
apresentamos esse sacrifício vivo diante de Deus. E a letra C, nação santa e povo adquirido. Ambos os termos vêm adjetivados, mostrando que essa nação e esse povo eram, representavam e deveriam ser. Não era uma nação ou um povo qualquer, era uma nação santa e um povo adquirido para Deus, né? Então, temos estudado, né? Hoje o povo de Deus é a igreja, povo adquirido, nação santa, louvado seja o nome do Senhor. Essa é uma figura muito forte para retratar uma igreja inteiramente consagrada a Cristo, né? Então, quantas imagens a gente encontra na Bíblia, quantos símbolos demonstrando a nossa função, nossa responsabilidade como povo de Deus. Aleluia. Não podemos ser de qualquer jeito e temos que influenciar, como já temos dito, né? E não sermos influenciados. O mundo não pode imprimir em nós a sua cultura. Nós que temos que apresentar a Cristo ao mundo, sendo sal, sendo luz, influenciando as nações, apresentando as boas novas de salvação. Segundo subtópico, o corpo de Cristo, né? Então, mais uma imagem que mostra a nossa função. Essa é uma das imagens mais fortes e frequentes do Novo Testamento para retratar a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Mais do que uma organização, a igreja é um organismo vivo. A analogia da igreja como corpo é muito significativa. Primeiramente porque retrata a harmonia e unidade que há no corpo. No corpo humano tudo está no seu devido lugar, 1 Coríntios 12, 12. Todos os membros cooperam para o bom funcionamento do corpo, 1 Coríntios 12, 21, 22, 25. Logo, nenhum membro faz menos parte do corpo do que os demais. Todos são necessários. Então, por que é uma imagem que representa a função? Que além dessa harmonia, dessa interligação, um membro não pode ficar fora do corpo, que ele morre, pode ser amputado, pois ele não vai ter vida em si mesmo. Há, né, a formação desse organismo, ou seja, temos uma cabeça, que a cabeça é Cristo, e temos que estar um ligado ao outro, um dependendo do outro. Para quê? Para fazer a obra de Deus aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, quem dá continuidade ao ministério de Cristo é o corpo de Cristo. Aleluia, através do seu Espírito. O seu Espírito está conosco todos os dias, ele veio habitar na igreja. Glórias a Deus, ele habita em cada um de nós, e nós, unidos e ligados, cumprimos a função que Deus requer de nós, como seu corpo. Aleluia. A variedade de órgãos, membros e funções constitui a essência da vida física. Nenhum órgão pode estabelecer um monopólio do corpo assumindo as funções dos outros. Um corpo constituído por um só órgão seria uma monstruosidade. Nem todo mundo é orelha, nem todo mundo é mão, mas todo membro é importante e demonstra a multiforme graça de Deus. Deus dá dons a cada um tem uma função importante no corpo. Quando um membro falta, o corpo sente falta, né? Cadê? Estamos precisando aqui da mão agora. Estamos precisando aqui, aleluia, do nariz, da orelha. Tudo é importante. Louvado seja o nome do Senhor. E se um sofre, todo o corpo tem que sofrer junto. Glórias a Deus. Não é assim o nosso corpo? Se furar o dedão do pé, todo o corpo geme, todo o corpo sofre, todo o corpo tem febre, porque o corpo sofre por cada membro. Demonstra nossa unidade, demonstra que somos de Cristo, que estamos sob sua direção e trabalhando, fazendo a função que a igreja tem que fazer. Louvado seja Deus. Já o terceiro tópico vai tratar sobre as imagens que descrevem a habitação. Glórias a Deus. A primeira imagem é santuário de Deus. Muito embora seja comum identificar a igreja a partir de sua estrutura arquitetônica, não é isso que a Bíblia identifica como sendo uma igreja. A igreja é os membros, o corpo, glórias a Deus. É claro que a igreja física é importante, porque como congregaríamos, né? É claro que a igreja também começou de casa em casa, mas hoje não importaria mais uma igreja de casa em casa. Temos que ter um lugar central para nos reunirmos. Mas a igreja é o corpo, é o povo. Também na igreja não sou eu individual. Vou dizer, eu sou igreja e não preciso ir para a igreja. Mas a igreja é o corpo reunido, aleluia, os membros ali em adoração, Deus habitando no meio dos louvores. A igreja é o templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 3,16. A igreja é retratada como sendo um santuário, a habitação de Deus. Individualmente, cada crente é um templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6,19. Mas na sua forma corporativa, a igreja é retratada como sendo o santuário de Deus. 1 Coríntios 3,16 a 17. Isso também significa que Deus habita a igreja. Ela é seu templo. Nesse aspecto, o apóstolo Paulo alerta sobre o perigo que há
em se profanar o santuário de Deus. Eu sempre cito, para os irmãos aquele corinho que dizia, quando eu cheguei aqui o Senhor já estava. Eu digo para os irmãos, só o porteiro que não pode cantar isso. Ele tem que dizer, quando eu cheguei aqui o Senhor chegou comigo. Porque a igreja, a habitação de Deus é quando estamos todos ali reunidos, louvado seja o nome do Senhor. Se tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, o Senhor está no nosso meio, glórias a Deus. Então somos santuário de Deus, habitação, E o segundo subtópico, casa de Deus. A igreja é descrita como sendo a casa de Deus, 1 Timóteo 3,15. Esse conceito da igreja como sendo a casa de Deus é derivado do Antigo Testamento, em que o povo de Deus é retratado como a casa ou família de Deus. A nação de Israel floresceu a partir da família de Jacó. Isso nos faz ver a importância da igreja como uma instituição social. Na base da sociedade está a família. Uma igreja forte é formada por famílias igualmente fortes. O inverso também é verdade. Famílias fracas tornam-se igrejas fracas. Então, casa tem todo esse aspecto relacionado com as famílias, pessoas ali que habitam nessa casa junto com Deus. Por trás de muitos problemas sociais está a desestruturação familiar. A recomendação de Paulo em 1 Timóteo revela que a igreja se orienta por um padrão moral que deve nortear seu comportamento na sociedade. E por último, terceiro subtópico, o privilégio de ser igreja. À luz do que estudamos nessa lição, podemos fazer algumas considerações. Primeiro, a Igreja de Cristo é uma instituição formada por salvos que se relacionam com Deus e por isso eles fazem parte do seu rebanho. Segunda, a Igreja de Cristo é uma instituição formada de salvos que exercem uma função sacerdotal diante de Deus e perante o mundo. E finalmente, a Igreja de Cristo é uma instituição em que Deus habita e vive. É um privilégio fazer parte da Igreja de Cristo. Amém? A conclusão diz o seguinte: nessa lição aprendemos através de imagens bíblicas o que a igreja é e que importância ela tem. São figuras que nos ajudam a compreender a igreja, tanto em seu aspecto institucional como funcional. Assim, essas imagens ajudam o crente a descobrir qual o seu lugar na igreja, o corpo de Cristo. Dessa forma, ele pode melhor cooperar para o perfeito funcionamento da igreja local. Graças a Deus. Da mesma maneira que aprendemos quando a gente vai estudar sobre os nomes de Deus, a forma como Deus se relaciona conosco, aleluia, a gente também aprendeu nessa lição que os símbolos, as imagens da igreja demonstram a importância e o relacionamento, a função que nós devemos ter como igreja. Glórias a Deus. Na próxima lição vamos falar sobre a natureza da igreja. Vamos orar? Santo e eterno Deus, mais uma vez te louvamos, te agradecemos, Pai, por essa lição. Possamos compreender a importância do nosso papel, a nossa responsabilidade e o privilégio de fazer parte da igreja. Deus Santo, abençoa teu povo, Pai. Nos dá, Pai, um domingo abençoado, cheio da tua graça. Que teu Espírito seja o nosso ensinador, em nome de Jesus. Amém.